Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Temperamento Colérico, baseado em Gálatas capítulo 5, versos de 22 a 26. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve na palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas próprias paixões e concupiscências. Só vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, passando essas informações para nós, e ele fala uma coisa que muitas pessoas falam errado aqui, né? Alguns falam assim, mas os frutos do Espírito, não é os frutos, é o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo ele deixa para nós dizendo o seguinte, que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. Tem umas versões que trazem domínio próprio. Então são 9 que ele cita aqui como fruto do Espírito. E como estamos trabalhando a prática dos dons este ano, uma das coisas que nós vamos ver são os temperamentos das pessoas, dos personagens, o temperamento das pessoas que estão na igreja, né? Temos o temperamento melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do temperamento colérico. Então nós vamos abordar aqui alguns personagens bíblicos e todos têm um temperamento colérico, mas nós vamos abordar eles de uma maneira um pouco diferente, cada um deles. E o primeiro que nós vamos falar é sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi um verdadeiro líder, ele tinha força de vontade, ele era dinâmico, ele era prático, muito eficiente, características incontestáveis de uma pessoa colérica. Então, o apóstolo Paulo, por ele ser uma pessoa com força de vontade, então ele desejava realizar algo, ele tinha um propósito de realizar algo na vida dele, ele tinha um objetivo de conseguir conquistar alguma coisa. Tanto que ele mesmo fala, né, nos escritos dele, nas cartas dele, palavras do tipo que ai de mim se não pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho. Ele sempre falava isso sobre a pregação do evangelho, né? Então o apóstolo Paulo, ele deixava claro a força de vontade que ele tinha de anunciar a Jesus Cristo. Ele tinha tanta força de vontade que ele realizou viagens missionárias, ele escreveu cartas, as chamadas cartas pastorais e as cartas gerais. Então o apóstolo Paulo ele era uma pessoa que realmente ele tinha disposição e vontade para realizar a obra de Deus. Ele não media esforços, ele não tinha limites. Ele, quando colocava uma coisa na cabeça, ele falava assim, não, é isso aqui que eu vou fazer. Não é à toa que antes dele ter um encontro com Cristo, antes de Cristo se encontrar com Paulo para que ele pudesse transformar a vida de Paulo, até então ele era conhecido como Saulo, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele não aceitava aquele tipo de ensinos, de doutrina, de palavras que era muitas vezes contra a lei dos judeus. E Paulo era judeu. Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem extremamente instruído na lei judaica. Então Paulo foi lá bem na raiz do judaísmo, né? Ele foi instruído bem na raiz lá, bem, vamos dizer assim, aquele judeu bem ortodoxo, bem tradicional, do tipo que ele não aceitava coisas novas. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, seria aqueles crentes assim, aqueles cristãos assim, bem ortodoxo, bem tradicionalzão mesmo, que não aceita nem bateria na igreja, que só quer cantar hino da harpa do cristão, do cantor cristão. Não que seja errado, né? Não que a pessoa não possa, que ela tem que colocar coisas novas, mas tudo há um limite, né?
Tudo tem uma linha que divide entre o fanatismo, tanto para o bem como para o mal. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele tinha uma força de vontade, porque ele queria o quê? Ele queria ver que a lei judaica fosse cumprida a todo custo. Ele não aceitava que a lei judaica não fosse cumprida. Ele queria que ela fosse realizada, que tudo dela acontecesse. E quando ele ouve Jesus e os apóstolos falando, quando ele descobre que um tal de Jesus vem e realiza milagres, e faz curas, e come com pecadores, e fica perto de samaritano, de leproso, de pessoas marginalizadas. Então, o judeu ele não conseguia se relacionar com isso, né? Ele não conseguia compreender, ele não conseguia aceitar esse tipo de coisa. Então, o temperamento de uma pessoa colérica, quando ele escuta esse tipo de coisa, vai contra a pessoa dele, vai contra o temperamento dele, vai contra a índole dele, sobre aquilo que ele é. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a ouvir essas coisas que falavam a respeito de Jesus, dos apóstolos, do amor, de comer com pecadores, de estar na margem, com pessoas marginalizadas, de se relacionar com o samaritano, de se relacionar com pessoas ímpias. Então, quando Paulo escuta esse tipo de coisa, ele fala assim, peraí, tem um troço errado. Isso aqui vai contra o que eu prego, vai contra o que eu defendo, vai contra o que o meu mestre me ensinou. No caso, o mestre Gamaliel. Vai contra o que o meu mestre me ensinou. Então, eu não posso aceitar isso. Então, Paulo começa a perseguir os cristãos, matar os cristãos, até que o próprio Cristo tem um encontro com Paulo, e aí ele muda a vida dele. Ele já não é nem mais chamado de Saulo, ele começa a se chamar de Paulo. E aí naquele momento você vê um apóstolo Paulo colérico, né, um homem colérico, com seu temperamento colérico, mas com a força de vontade de pregar e falar de Jesus Cristo. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quem dera se todo mundo tivesse essa consciência, não é verdade? Quem dera se todo cristão tivesse essa mentalidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não testemunhar de Cristo. Ai de mim se eu não abrir a Bíblia hoje para ler. Ai de mim se eu faltar à atividade da igreja. Ai de mim se eu não ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Ai de mim se eu não preservar minha família. Ai de mim se eu não honrar meu marido. Ai de mim se eu não honrar minha esposa. Ai de mim se eu não honrar a Cristo. Uma das coisas mais necessárias. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, isso se você for analisar profundamente o que o apóstolo Paulo está falando, ai de mim se eu não falar de Jesus Cristo aos quatro cantos da terra onde eu estiver. Ai de mim, eu estou errado. Eu vou estar indo contra aquilo que o meu Deus me ensinou e prega. Outra característica de uma pessoa colérica é a questão assim, de ser corajoso, de ser audacioso. E nesse sentido, o personagem que a gente mais destaca é um personagem muito conhecido, que é Davi. Davi, o rei Davi, que foi segundo o homem segundo o coração de Deus. No judaísmo, Davi, ele é o rei de Israel. Desculpe, irmãos. E do povo judaico. E Davi, ele era tão corajoso, tão audacioso, que a palavra de Deus diz que os filisteus tinham seu melhor lutador, que era Golias. E eu fico imaginando Golias sendo um soldado, né, sendo um guerreiro extremamente habilidoso, um homem extremamente capaz, que sabia manusear muito bem a espada, uma lança, se defender com escudo, tinha uma força física surpreendente pelo tamanho que ele tinha. Então ele não era aquele cara magrelo, raquítico, ele devia ser muito musculoso, muito forte. A palavra de Deus diz que ele era um gigante, né, em relação aos outros, né? Ele tinha lá seus 2 metros, alguma coisa. E aí Davi chega com toda a coragem, com toda a intrepidez, com toda a astúcia,
e aí ele olha para aquele gigante e fala assim, eu vou encarar esse cara aí, e porque no meu rebanho eu já matei urso, já matei leão, então eu vou com esse cara, eu vou matar esse cidadão em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Saul falou, então tá bom, Davi, então põe minha armadura aqui. Aí pegou a armadura de Saul, botou em Davi, o negócio não encaixou direito, Davi tirou a armadura, foi lá, pegou 5 pedrinhas e falou assim, não, eu vou com isso aqui, com uma funda e 5 pedras, e o povo vai ver que há Deus em Israel. Então Davi, ele tinha coragem. Ao mesmo tempo que ele tinha confiança em Deus, ele tinha coragem. Não basta a gente confiar em Deus, a gente tem que ter coragem. Muitas pessoas na vida vencem porque têm coragem. Pessoas realizam coisas grandes porque tem que ter coragem. Tem uma frase que diz assim, faça as grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Irmãos, se você analisar a história eclesiástica desde o Éden, história bíblica junto com a história eclesiástica, até o dia de hoje, você vai ver que a lacuna de homens, mulheres, pessoas de uma forma geral, que realizaram grandes coisas para Deus, ela é imensa. Homens e mulheres que realizaram coisas tremendas. Pastor, só na Bíblia? Não. Você tem, por exemplo, homens como Martinho Lutero, homens como John Bunyan, que escreveu O Peregrino dentro da prisão. Dizem que depois da Bíblia, o livro mais lido no meio evangélico é O Peregrino. O segundo livro mais lido no meio evangélico, pede só para a Bíblia. Foi criado, foi compilado, foi escrito dentro da prisão. Foi a primeira alegoria com personagens para se explicar o plano da salvação e o crescimento espiritual até o céu. De uma forma prática, simples. Qualquer pessoa que lê aquele livro entende. Homens como Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores. Ele pregava. Foi um dos primeiros, se eu não me engano, foi a primeira pessoa, o primeiro pregador que teve o seu sermão transmitido via rádio. Então não existia televisão, então era só rádio. Seu sermão transmitido via rádio. Hoje a gente tem acesso à internet, vocês estão me vendo aí através do aplicativo, através do site, mas hoje tem acesso à internet, então é muito simples, muito fácil. Você pode, de qualquer lugar com o seu smartphone, fazer um vídeo, eu estou aqui e tal, na igreja, pererê, e Jesus te ama, Jesus é maravilhoso, Jesus quer te salvar e tal. Mas Charles Spurgeon, ele fez o primeiro sermão transmitido, e ele pregou de uma maneira assim, com a capacidade retórica inigualável. Ninguém tinha a capacidade retórica de Charles Spurgeon. Criou uma escola de pregadores, fez coisas tremendas para Deus, e foi um marco na história dos pregadores. J.J. Taylor, por exemplo, foi um grande pregador na África. E aonde você vai na África, na região onde ele pregou, né, as pessoas sabem lá que J.J. Taylor passou aqui. E muitos outros que nós nem conhecemos, só vamos conhecer lá no céu. Pregadores que fazem coisas tremendas, maravilhosas, porque eu tenho o quê? Coragem de se dispor a fazer a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus não é para covarde. A obra de Deus não é para pessoa. Deuteronômio diz o seguinte: aquele que tiver o coração tímido, que volte para casa para não contaminar o coração do seu irmão. Então, quem é tímido, quem tem um coração tímido, quem tem vergonha, quem não se põe à disposição de Deus, volta para casa. Volta para casa e não atrapalha não, porque nós estamos em guerra, o mundo espiritual vive em guerra constante, você está em guerra, eu estou em guerra, nós estamos em guerra, porque essa é a vida do cristão.
nós temos que entender que isso é algo extremamente verídico, algo comum na nossa vida, e nós precisamos entender que nós estamos em guerra, e essa guerra ela não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Outra característica do colérico é o fato de ele ser otimista. Então, quem pode falar melhor de otimismo para nós do que Josué e Caleb? Os famosos espias que Moisés mandou para dar uma bisbilhotada lá na terra de Canaã. Irmãos, quando Moisés sai do Egito e chega na terra de Canaã, ele, antes de entrar na terra com todo mundo, ele separa lá os espias, os 12 espias, e fala, ó, vai lá e avalia a terra. Caleb e Josué vai lá, olha só, a terra é top, a terra é boa, tem uma cachoeira bacana, tem rio, nós podemos plantar lá, vai dar caju, vai dar melancia, vai dar uma jaca desse tamanho. Então, assim, a terra é bacana, só tem um problema. Lá tem uns caras que são grandes, que nós somos igual gafanhotos perto deles. Aí o povo, não sei o que, nós vamos morrer, nós não temos capacidade para isso, nós não temos capacidade. E Josué e Caleb falam assim, não, nós podemos, né? Mais ou menos o que o Barack Obama falando, sim, yes, we can, sim, nós podemos entrar lá na batalha, confiar em Deus e ter certeza que o pau vai quebrar, mas nós vamos vencer. Como diz assim, o pau vai comer, o pau vai quebrar, mas nós vamos vencer. Então Josué e Caleb, eles tinham que otimismo. Tem uns caras lá que são grandes, nós somos igual gafanhotos perto dele, mas o nosso Deus é mais poderoso. Mas o nosso líder intercede por nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Deus está coordenando a nossa vida. Mas, é sempre mas. Tanto para o bem como para o mal. Eu não vou juntar dinheiro para fazer uma viagem internacional de missionário porque é muito caro. Mas você tem um Deus que pode prover todas as coisas. Eu quero ficar aqui no meu mundinho e tal, só ir na igreja e tal, não quero fazer uma coisa. Você não vai ter crescimento espiritual. Mas você não vai ter crescimento espiritual. Você não vai ter uma convivência, uma experiência com Deus marcante na sua vida, você ficar o tempo todo só no arroz com feijão. Ou melhor, nem no arroz com feijão. Às vezes no leitinho da mamadeira. Joga lá um engrossantezinho, um mucilãozinho e pronto. Irmãos, não é esse o nosso propósito. Nós temos que ser como Josué e Caleb. Olharam para os gigantes para falar assim, eles são grandes, mas nós somos poderosos. Não, mas nós temos a capacidade de encarar e de lutar e nós vamos vencer. E o povo fez isso? Não. E o que o povo fez? Se desesperou. E o que aconteceu com o desespero? 40 anos no deserto. Irmãos, é algo muito sério isso. Outro personagem também muito interessante é Eliseu. Ele foi conhecido como um homem que recebeu a porção dobrada. Ele é tido como das pessoas assim mais convivência com Deus. E Eliseu é tido como um dos personagens mais intrigantes, fascinantes e audaciosos da Bíblia. Ele tinha uma audácia que era algo assim maravilhoso. Em 2 Reis 2 até 9, um dos versículos das passagens dele fala assim: pede-me o que queres que eu te faça, e antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu uma porção dobrada do que ele viu com Elias. Irmãos, isso é maravilhoso. Um homem que queria uma porção dobrada de Deus, uma porção dobrada, algo maior. Se ele já havia a porção de um jeito, não, eu quero o dobro disso. Não, eu estou buscando a Deus. Não, eu quero buscar mais. Eu estou jejuando um dia, não, vou jejuar 2. Eu oro 3 vezes, não, amanhã eu vou orar 4, 5. Eu vou na igreja só domingo, não, a partir de agora eu vou na igreja domingo, quarta, terça, no dia do culto. Uma porção dobrada de Deus.
algo que ele pediu, algo que necessitava. A gente tem que ser audacioso, irmãos. A gente tem que ser audacioso. Deus, ele quer que pessoas audaciosas estejam na igreja dele para realizar a vontade dele, para realizar os feitos dele. Outra característica de uma pessoa com temperamento colérico é a característica do líder. Como líder nós podemos citar Moisés, José do Egito, Neemias e Daniel. Irmãos, Daniel é um personagem assim bíblico que me fascina. Daniel, ele estava em Israel, vivendo em Israel, no mundinho dele lá, quieto, sossegado. A Babilônia vem, ataca, tira ele lá, leva ele para a Babilônia, e lá na Babilônia ele tem que conviver dentro do palácio e tal, com as influências, com as características. Eu fico pensando que Daniel devia passar assim em frente a algum altar, alguma coisa, e falar assim: oh, meu Deus, tem misericórdia. E aí ele tinha que ficar comendo isso com todo santo dia. E aí ofereceram manjares para ele, e ele falou assim: não, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Meu irmão, você tem que ter posição de líder. E no momento que Daniel tinha posição de líder, seus amigos também tiveram essa posição. E eu tenho certeza que ele influenciou muitas outras pessoas. Então, assim, são características que nós temos que avaliar e entender que são pessoas que realmente fazem diferença no mundo espiritual, realmente fazem diferença no mundo, fazem realmente diferença no Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem que ser líder. A Igreja Multiplicadora, que é uma visão missionária da nossa denominação, dos pilares, uma das colunas, dos princípios básicos para a formação da Igreja Multiplicadora é formação de líderes. Não adianta nada você pegar, criar um pequeno grupo, multiplicar esse pequeno grupo, aí o pequeno grupo tinha 10 pessoas, dividiu, ficou 2 de 5, mas você não tem quem lidere. Você não tem quem assume. Você não tem quem continua o seu trabalho. O que vai acontecer com o povo? Vai dispersar. Cada um vai seguir a sua vida. E o pequeno grupo? Sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Irmãos, mente de líder, posição de líder, atitude de líder, nos vai fazer líderes. Líder na sua casa, meu irmão. Você, homem, mulher, pai, mãe, tome posição de líder na sua casa. Não deixe que seu filho mande você. Hoje eu vi um negócio até engraçado, né? Que era assim: a mãe Nutella e a mãe Raiz chamando a atenção do menino na igreja. Mãe Nutella chamando a atenção do menino: amor, vem cá, meu amor, vem cá, querido, senta aqui do lado da mamãe, senta aqui do lado da mamãe, vem cá comer um biscoito, vem cá tomar um suco, a mamãe trouxe isso, a mamãe trouxe aquilo, vem cá, menino, vem cá. E a mamãe fala umas 10 vezes. A mãe Nutella. Mãe Raiz, o menino levantou, o garoto olha para ela só faz assim, ó. Olha para o lado, senta aqui, mostra a mão e pronto. O menino pegou, sentou, ficou quieto, igual o menino na Bahia, igual tossiu no sal. Gente, a minha avó, minha mãe conta para mim, né, que a minha avó teve 12 filhos, né, dos quais somente 9 continuaram vivos. Mas que minha avó era uma católica muito devota. Então ela levava todos os 12, quando estavam vivos, na missa. E 12 filhos, né? Não ia sentar, lógico, todo mundo não sentava no mesmo banco. Então sentava minha avó na frente com alguns e sentava meu avô atrás com os outros, com os demais. Só de um olhar para o outro, minha avó fazia: mas mãe, mas não tem. E pronto, não tinha conversa. Posição. Ela era uma mulher valorosa, virtuosa. Ela sabia a posição dela como mãe, a posição de líder, de ajudadora do marido em casa. É a posição que nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos tomar. Posição de líder, irmãos. Posição de olhar para o pecado e falar assim: não, eu não quero isso para minha vida. Não, eu não quero me contaminar com os manjares do rei. Não, eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ir contra o que o sistema está dizendo. O sistema está mandando eu ir para lá, então eu vou para cá. O sistema está mandando eu subir, então eu vou descer. O sistema está mandando eu descer, então eu vou subir. De poder falar, anunciar, pregar, falar de Jesus Cristo, viver o amor dele, sendo líder, posição de
líder, atitude de líder, vontade de líder. Então, seja um líder. E outra característica também, aí já é uma característica ruim de um pessoa com temperamento colérico, é que ele é intolerante. Ele não aceita certo tipo de coisa. E aí tem o intolerante para a questão do pecado, que ele não quer o pecado na vida dele, e tem o intolerante que não aceita coisas novas que vão chegando na igreja. E realmente a gente tem que ter muito cuidado com as coisas novas que vão chegando na igreja. Muitas vezes ela vem para somar, pelo menos a gente pensa que ela vem para somar, mas na verdade ela vai dividir. As pessoas vão seguir uma linha de raciocínio, outros vão seguir outra, e você vai ter dois grupos de pessoas dentro da igreja. O que vai acontecer com a igreja? Ou vai dividir, o que é normal, ou não vai crescer. Então, um personagem bíblico a Bíblia nos ensina sobre intolerância. Nós não podemos ser intolerantes. Precisamos estar atentos com tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de ler uma passagem da nossa revista quando diz assim: à medida que o Espírito Santo for pleno em sua vida, será capaz de utilizar os aspectos positivos do seu temperamento para subjugar os negativos, produzindo assim o fruto do Espírito Santo. Aqui ele colocou os frutos do Espírito Santo, mas está errado, né? É o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Eu gostaria de orar por você agora. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo, te exalto, te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos guarda a cada dia, a cada instante. Que em nome de Jesus possamos crer no Teu poder e no Teu agir. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificação, dar um like no nosso vídeo, porque ajuda muito o crescimento do canal, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, você já está preparado? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.